Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael, nós estamos estudando sobre logística. Só lembrando você, na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a história da logística, como é feito, né, como foi criado, qual é os seus primeiros conceitos de logística. Na segunda aula nós já falamos sobre as atividades primárias e as atividades de apoio. Quais são as atividades? E na terceira aula, na aula passada, nós falamos sobre os materiais, lembrando que toda a organização ela cria materiais, né? Esses materiais são de extrema importância para a empresa, né? Para a organização. E nós falamos um pouquinho como é que esse fluxo acontece, qual é a importância, qual é a divisão, como é que se é feito, qual é o fluxo de produção e assim vai, né? Dentro do sistema do fluxo de materiais, desde a entrada desse produto dentro da organização até a saída. Agora nós vamos falar sobre planejamento e controle de estoque. O que é planejamento e controle de estoque? Às vezes, só para relembrar você, tem gente que confunde um pouquinho estoque e armazenagem. Estoque, na verdade, ele é definido dentro do armazém, logicamente. Armazém, na verdade, é local onde armazena o estoque de materiais. São os produtos. Então, vamos ler os slides para você se habituar um pouquinho. Estoque é definido como armazenamento de recursos e materiais em um sistema de transformação. Todos os tipos de operações mantêm um estoque, qualquer tipo de operação produtiva. Tem diversos tipos de materiais armazenados ou estocados. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o quê? Existe o armazém, existe o local maior, onde se estoca alguns produtos. Nem sempre a estocagem de um armazém ela é de um tipo de um produto só. Então, estocagem é guardar, armazém é onde se guarda. Mais ou menos essa é a definição, ok? Então, dentro de um armazém, ela pode ter vários tipos de estocagem, tá bom? De estocagem de alimentos perecíveis, arroz, pode ter estocagem de farinha, tá certo? Não necessariamente em outro armazém. Armazém já é um ambiente maior onde se guarda esses produtos, tá bom? Então a ideia do estoque é guardar os produtos que já foram acabados. Então é exatamente essa a ideia. Armazém é o local mais amplo onde guarda, onde faço estocagem, ok? Então se eu faço, por exemplo, se eu produzo televisão, então eu preciso de um local para estocar essa televisão, que pode ser no armazém, ok? Então, estoque nada mais é do que você guardar os produtos que você já produziu. Vai para o cliente, esperando o cliente final, esperando o pedido para sair da sua organização. Então, qual é o objetivo do estoque? Qual é o objetivo do estoque? O Balu fala uma coisa interessante. Qual é o objetivo do estoque? Primeiro, ele incentiva as economias de produção, ou seja, eu guardo logo para poder eu ter um custo menor, tá certo? De produção, porque eu estou lá e facilmente eu vou produzir. E outra coisa, eu preciso desses estoques também porque, olha, eu preciso produzir X para ter um número X no estoque. Por exemplo, eu preciso o tempo todo ter 10 televisões lá no meu estoque, porque eu tenho um fluxo de 10 televisões por dia. Então a produção tem que ir lá estar incentivando, olha, o tempo todo tem que estar produzindo, porque precisa de 10 televisões ali naquele estoque, tá bom? Então, o estoque determina o fluxo de produção também, tá ok? Então, incentiva a economia na produção. Permite a economia de escala de compras e transporte. O que quer dizer isso? Ou seja, se eu estou aqui, se eu tenho um produto aqui, eu não preciso pegar lá não sei aonde, lá na casa de fulano de tal, porque está pertinho de mim aqui. Então, esses estocagens, tanto de matérias não só prontas, mas também de matérias semi-prontas ou matérias-primas para fabricação, e me facilita para manuseio e me economiza isso, né, tempo e transporte com relação ao trabalho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um grande supermercado não tivesse estoque para reposição de frutas, por exemplo, e ele precisasse dos frutos lá do produtor, lá na zona rural.
Então, já imaginou faltasse tomate, ele teve que ir lá na zona rural, pegar o tomate para colocar no supermercado dele? Então, o que ele faz? Ele cria um estoque para repor, e aí fica repondo o estoque, mas ele tem esse acesso rápido para o transporte, facilita. Tá certo? Outra a ferramenta importante com relação do objetivo do estoque é uma proteção contra o aumento de preços. Então, se eu compro um produto, eu sei que esse produto pode aumentar, e o que eu faço? Eu compro de uma grande quantidade, mais baixa agora, porque eu sei que vai aumentar esse produto. Então, eu estoco esse produto aqui para me evitar essa alta de preços. Tá bom? Ela protege com as incertezas com relação à demanda, tá bom? No tempo de ressuprimento. Ou seja, o que é demanda? Se eu tenho uma demanda X e eu dependo de outra pessoa para repor, então eu faço um estoque maior, vamos supor que algum produto, o fornecedor deu um problema lá e ele não consiga entregar, eu tenho um estoque suficiente para poder utilizar. Vou dar um exemplo claro com relação a isso. Se um produtor, se ele tem laranja lá para vender, mas ele depende do fornecedor. Aí o fornecedor de alguma maneira adoeceu, ficou doente e tal. E aí ele tem um estoque lá para exatamente se precaver dessas incertezas da demanda. Ou até um aumento da demanda também. Por exemplo, de repente todo mundo quis comprar um certo produto, então ele tem lá tem produto suficiente para poder repor e vender esses produtos. Então, tanto nessas seguranças, como também as de demanda, também certeza de demanda. Porque, por exemplo, alguém que trabalha no comércio, vocês que estão estudando comércio, sabe que o comércio ele é volátil, ele tem altos e baixos. Então, pode ser que um dia que tu venda muito, tem dia que tu venda nada. E aí como é que tu vai fazer? São incertezas de demandas. Né? Então, mas de qualquer forma, você precisa ter o estoque lá, porque num dia que tiver um fluxo maior, você tem suficiente para dar para os seus clientes. Então, é importante, é um objetivo do estoque. Agora, quais são os tipos de estoques? Como é que eu vou armazenar? Né? Quais são os tipos de estoque? Primeiro, o estoque de matéria-prima. Ou seja, o que é matéria-prima? Já falamos um pouquinho sobre matéria-prima. Matéria-prima são o quê? São os itens comprados e recebidos que ainda não entraram no processo de produção. Ou seja, são os produtos que estão lá para o processo de produção. Tá bom? São os processos de produção. Então, eles estão lá guardadinhos, vão receber para a produção. Então, guarda esse produto lá para a produção. Então, precisa de um local específico. Para você, vamos supor que você trabalha num serviço de têxtil, né, de tecido. Então, você precisa estar guardando lá as linhas e tal, porque vai para o sistema de produção. Vai guardar lá, então receba lá. Então, guarde lá o sistema de estoque, de controle para isso. O outro é o processo, é o produto em processo. Lembra que existe vários processos de matérias, né? Matérias lento e processo. Às vezes não se acabam, elas estão semi-acabadas, elas estão parcialmente acabadas. Então, essas matérias-primas que já entraram no processo de produção, elas estão em operação, elas estão trabalhando. Então, eu preciso guardar esses materiais para que possam estar no processo. Outra coisa também, entrando com questão de processo, às vezes são ferramentas também que se utilizam no processo. Vou dar um exemplo, um mecânico está fabricando um eletrônico, uma peça mecânica, então ele tem os materiais-primas para utilizar. Mas ele tem ferramentas que ele utiliza no processo de produção. Mas ele não terminou, mas ele precisa guardar essas ferramentas. Aí também precisa de um estoque e controle para poder repor esses produtos ou esses equipamentos para que ele consiga produzir. Ok? Tanto pode ser os produtos que estão não acabados, mas também são os processos e tudo que contribui para a produção. Tá bom? Outro processo de controle de estoque é o produto acabado, né? Você termina, fez o produto e agora vai ser armazenado no local para vender para um cliente final. Então, essas etapas são os tipos de estoque. Então, precisa de um estoque para a matéria-prima, os produtos que precisam ser feitos, são guardados para produção, para atividade básica da organização. Processo, os produtos que estão em produção, estão em processo de produção.
e os produtos acabados precisam ser guardados em algum lugar, pode ser largados em qualquer lugar, né? Precisa ter um local específico para poder guardar, ok? Então esses são os tipos de estoque. Se alguém perguntar quais são os tipos de estoque que nós temos, ó, eu preciso de estoque para guardar os matérias-primas, preciso de um estoque para poder guardar os materiais que estão produzindo e outros para os produtos que estão para ser feitos, ok? Agora, se eu sei que tem esses três tipos, agora eu preciso ter um controle desse estoque, concorda comigo? Precisa de uma ferramenta para poder controlar isso, né? Porque senão fica uma coisa bagunçada, né? Cada um pega uma coisa e aí tu não sabe onde está e tal, e como é que vai se movimentar, como é que vai controlar, como é que o produto, por que o produto vai sair, por exemplo, produção da almoxarifado para a produção, como é que ele vai saber da estocagem desse produto, como é que eu vou fazer isso? Existem ferramentas de controle, eu preciso controlar esses processos, tá bom? Esses processos de controles é extremamente importante para você delimitar esse fluxo, tá bom? Como esse fluxo vai sair? Se precisa do fluxo, sim, mas o processo do fluxo ele precisa de ferramentas, para que senão você fica muito solto e você não sabe onde está o que, fazendo o que. Saiu um mercadoria, mas quem foi que saiu? Por que saiu? Como é que saiu? Então, existem as ferramentas de controle exatamente para você utilizar para poder colocar isso em evidência. Eu coloquei aqui, existem várias ferramentas, tá bom? Não existe só uma ferramenta, duas ou três, são várias ferramentas. Mas eu listei aqui 5 ferramentas que você pode utilizar para o controle desse estoque, tá bom? Primeiro é o ponto de pedido. O que é um ponto de pedido? O ponto de pedido é que só é disparado o pedido, o fluxo, depois de um pedido já feito, tá bom? É o que é chamado de... ele só sai a partir de uma demanda já definida. Isso está muito alto agora, por exemplo, é um sistema de, às vezes, estoque zero, às vezes, que eles não têm estoque nenhum, ele só é fabricado, só compra matéria-prima depois que tem um pedido. Vou dar um exemplo. Eu pedi essa caneta aqui, né? Mas na verdade eu não tenho nada para fabricar, eu sei fazer. Então, se, por exemplo, eu peço essa pedida, aí gera um pedido, um ponto de pedido, aí gera uma ferramenta de controle, ou seja, aí eu vou pedir para o fornecedor matéria-prima, ele vai chegar lá, eu vou controlar e eu vou saber quais são os produtos, porque eu só tenho um produto, um pedido para isso, um ponto de pedido, e assim eu vou estar dentro do fluxo baseado no pedido que foi feito, tá bom? Então, desde a entrada à saída, tem uma numeração do pedido, ó, o pedido tal, de fulano de tal, uma caneta X, chegou a caneta X, esse pedido tal vai ser fabricado tal, vai movimentar para tal lugar e assim vai. Então, é a primeira ferramenta que nós vamos utilizar, é o ponto de pedido. O segundo é o fichário de estoque. O que é fichário de estoque? Fichário de estoque é exatamente uma ficha onde você tem uma numeração, onde tem todo o roteiro do produto circulante dentro da organização, tá bom? Ou seja, o nome do pedido, o que foi feito, aonde está, como foi feito. É tipo um relatório de atividades. Então, esse relatório gera um fluxo de informação que eu sei onde está o produto, fazendo o que e para onde. E também as necessidades que necessitam de circulação. Por exemplo, já saiu tanto arroz para o supermercado e lá saiu tanto. Então sei que aqui um fluxo de informação precisa ser feito. Esse fichário de estoque hoje em dia ele é extremamente mais informatizado do que escrito. Então há um ponto de classificação aí, por exemplo, os códigos de barras, né? Os códigos de barras ele serve muito para isso. Dispara, ele vai saber quantos produtos saíram e aí para poder delimitar esse fluxo de entrada e saída, de repor estoque ou não. Então gera um fichário de estoque, ou seja, uma classificação, um documento ou um pedido,
baseado nessas informações que são colocadas nesses estoques, tá bom? Então esse é o fichário de estoque. O sistema de duas gavetas é muito interessante. O sistema de duas gavetas, ele trabalha tipo um caixador de estoque, né? Ou seja, ele tem um estoque aqui que ele está baseado na demanda cotidiana. Que, por exemplo, vamos supor que você habitualmente você vende 10 camisas, né? Então você tem um estoque lá, mas você abre uma segunda gaveta com mais 5 camisas. O que quer dizer isso? É o que nós chamamos de estoque de segurança. Ou seja, se por acaso falhar esse estoque, tem um segundo estoque. Então nós chamamos de estoque de segunda gaveta, ok? Temos a classificação ABC, né? A classificação ABC, nesse caso aqui, você coloca a classificação do produto pela importância dele, tá bom? Ou seja, isso pode ser também no fluxo, tá bom? No fluxo, ou também no grau quantitativo, tá certo? Ou seja, esse produto aqui, ele é caro, esse aqui não é tão caro, esse aqui é mais barato, tá certo? Então, ou seja, eu coloco 3 etiquetas, que eles chamam de ABC, né? 3 processos, 3 classificações de produtos, no qual eu consigo delimitar e aí o grau de dificuldade de saída dele vai ser menor. Por exemplo, se você tem um produto extremamente caro, então ele vai ter um processo de movimentação mais difícil, tá bom? Mas tem um fluxo que um outro que é mediano, vai ter outro sistema de fluxo. Mas tem uns produtos que são um fluxo muito maior e barato, então você vai ter um outro sistema para esse fluxo, tá bom? Essa é outra ferramenta de controle desse estoque, tá bom? Facilita, aqui eu dificulto, se for mais caro eu dificulto, mas se for mais barato eu facilito a saída. E mediano eu tenho uma intermediação, por isso que eles chamam de classificação ABC. O último é o inventário, que é muito comum. O inventário que é um relatório na qual a pessoa indica o objeto, o número do pedido e qual é o setor que está indo, para onde está movimentando. Tá certo? Vamos supor que está saindo, vou fazer um inventário, saindo um produto para a produção, tal dia, fulano de tal fez, fulano de tal saiu e assim assina. Geralmente tem vistos. O que são vistos? São pessoas que vão olhar aquilo ali, assinam, ó, realmente está saindo uma outra pessoa. E é porque às vezes tem produtos que precisam de certa segurança para sair, tá bom? Então a pessoa assina e aí sai esse produto para outro local, tá bom? E o que nós chamamos de inventário físico, tá certo? Olá, tudo bom? Nós vamos agora falar na segunda aula sobre logística. Que legal, nós estamos nessa navegação aí sobre esse assunto. Só lembrando, nós começamos falando sobre a história, sobre a questão da importância e os conceitos iniciais. Depois nós falamos sobre as atividades primárias e as atividades de apoio. Depois nós falamos sobre os materiais, né? Com os materiais que precisam ser utilizados dentro do sistema de logístico, quais são os tipos de materiais, como os materiais são manuseados, o fluxo de materiais. E o último nós falamos sobre estoques, né? Como estocar, quais são os sistemas de estoque e assim vai. Agora nós vamos falar sobre suprimentos, tá bom? O que é suprimento? Talvez você fique dizendo, mas o que seja suprimento? Suplementos são as coisas que você precisa comprar para você se alimentar, né? Você precisa ir lá no supermercado para comprar carne, para comprar arroz, comprar feijão, comprar ovo, comprar farinha, maranhense gosta de farinha, né? Então, comprar isso para suprir as suas necessidades fisiológicas, que é se alimentar, e outras necessidades seculares. Num sistema organizacional, existe também suprimentos, são matérias que servem para suprir as necessidades cotidianas da organização, tanto suprimentos de atividades de produção como atividades de manutenção. Por exemplo, como eu falo de produção e manutenção? Por exemplo, existem produtos que interferem diretamente na produção, que recebe para poder produzir. Mas existem outros produtos para manter, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza, e assim vai, tá bom? E ambos são suplementos
que a organização recebe. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de suprimento. Eu coloquei no slide o seguinte sobre o conceito de suprimento, preste atenção. As empresas não são autossuficientes, ou seja, elas não produzem tudo, né? Elas dependem de parceiros e de outras empresas para realizar suas atividades. Para abastecer suas operações, as empresas requerem matérias-primas, máquinas e equipamentos, serviços e uma extensa variedade de insumos que provém o externo. Então, o que ele está querendo falar aqui? Que a empresa, a organização, ela não tem esse poder de produzir tudo. Mesmo que uma empresa ela tente o máximo possível, talvez, centralizar a produção, ela sempre vai precisar de uma terceira pessoa, de outra pessoa, para poder fornecer tal serviço ou tal produto. Lembra que existe diferença entre serviço e produto. Então, essa contratação, esse abastecimento de um produto ou de um serviço para tal atividade da organização, nós chamamos de suprimento. Isso é atividade de suprimento, tá ok? Então, esse ambiente externo, ela tem que fazer parte da organização e do cálculo logístico, porque se eu não tiver parceiros que entendem essa cadeia de produção, saber que elas são importantes para a produção e sem elas eu não consigo produzir, eu vou ter muita dificuldade para o segmento logístico. Então, como funciona o suprimento? Primeiro, do suprimento, se eu preciso de um suplemento de uma organização, eu preciso entender que eu preciso comprar, ir lá às compras, né? Vou lá para o supermercado de novo. Então, se eu preciso de farinha aqui em casa, então eu tenho que comprar farinha. Então, o sistema de compra faz parte do processo de suplemento, ou seja, de saber com as necessidades para poder comprar. Dentro da organização é a mesma coisa. Então a área de compras tem como finalidade a aquisição de materiais como componentes para suprir as necessidades da empresa, né? Do todo o seu sistema de produção, para poder você comprar na quantidade certa, nas especificações certas e nas datas correspondentes, nas datas exatas. Então quem compra tem que saber a quantidade certinha para não sobrar, as especificações certas e nas datas correspondentes. Eu não sei se você já comprou uma coisa e não deu certinho, ou não chegou na quantidade certa, ou na data certa, ou da maneira certa. Então isso atrapalha. Então vamos pensar em um mecânico que precisa de uma tal peça para consertar o carro, né? E aí ele precisa da quantidade certa, da maneira certa e no tempo certo para poder aquele carro ser consertado. Então, no sistema organizacional, os sistemas de suplemento e essa etapa de compras é extremamente importante para o segmento da logística. Então, o ciclo de compras ela corresponde a 5 principais etapas. Primeiro, a análise da organização de compras, né, recebidas, né? Como é que vão ser organizadas essas compras, os pedidos, tá bom? Ou seja, vou analisar se realmente você precisa disso, porque pode acontecer que dentro desse processo, isso é a logística que faz, ok? Aí, ó, alguém está fazendo pedido, mas esse produto tem aqui, não precisa pedir, né? Esse produto já trocou, não é esse pedido, é outro. Então todo pedido recebido precisa ser analisado. Tudo que vai chegar na organização para ser comprado precisa ser analisado, ok? É a análise recebida. O segundo ponto é pesquisar a seleção de fornecedores, tá bom? Ou seja, se eu preciso desse produto agora, eu vou atrás das pessoas que fornecem esse produto para mim, tá bom? Aí você pergunta, se isso tem a ver com logística? Totalmente, é responsabilidade da logística. Dentro do seu comércio e dentro do curso de comércio, você precisa saber quais são as empresas que fornecem tal produto, tá bom? Até porque se eu sei uma necessidade, eu sei acompanhar a necessidade e eu preciso de especificações para esse produto, eu preciso saber quais são os fornecedores que fornecem essa matéria-prima para tal produto, tá certo? Então essa é a pesquisa e a seleção de fornecedores. Eu preciso pesquisar e eu preciso selecionar mediante a data, a especificação e a quantidade certa, tá bom?
Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante você compreender isso. A pesquisa de fornecedores, ela tem que estabelecer esse parâmetro. As especificações certas, os prazos certos e a quantidade certa. Porque você pode estar num fornecedor que fornece a quantidade errada, ou o produto errado, você perdeu tempo. Isso é um problema e isso é custo, isso não é legal. O terceiro é a negociação de fornecedores, tá bom? A ideia de negociação de fornecedores é aí exatamente você negociar preço e também todo o processo, na verdade. Não somente preço, mas o tempo. Porque às vezes você tem um preço melhor, mas o pedido demora mais a chegar. Ou você tem um pedido tal, mas demora não é a especificação exata, tá bom? Então toda essa negociação de pedido é o sistema logístico dos cadeias de suprimento que você vai determinar isso. Então negociar esses valores. O quarto processo de compra é o acompanhamento do pedido. Não larga o pedido não. Ah, eu já fiz a compra, mas cadê a compra? Né? Onde está a compra? Está chegando quando? De que maneira? Tá certo? Qual é o período? Qual é a modal que está se utilizando? Né? Qual é a empresa de fornecedor? Se é a empresa que está fornecendo, ou tem uma terceirizada que está fornecendo esse produto. Então eu preciso acompanhar todo o pedido, tá bom? Porque se esse é um insumo, para a minha organização, é algo extremamente importante para a produção e para a organização. Então preciso estar me dedicado nisso aí, né? Atenção total com relação a esse transporte e chegar a esse produto na sua organização. O quinto é o controle do recebimento, ou seja, chegou e agora como é que esse material vai chegar almoxerifado para a produção. Então o controle desse processo aí é o setor de compras, tá bom? E aí nós vamos entrar num assunto muito legal que é o que nós chamamos de cadeia de suprimento, ou supply chain, né? Nós vamos estudar isso na outra aula também, mas o que é cadeia de suprimento? Lembra lá no começo que eu falei? Entender que a organização ele não está sozinho, ele sempre precisa de alguém. A ideia do cadeia de suprimento é exatamente todas as pessoas que estão ligadas à organização que influencia diretamente ou indiretamente para a produção. Então, eu tenho que estar ligado com relação a essa ideia de produção, com relação à cadeia de produção, tá certo? De todas as ferramentas que utilizo. Eu coloquei 5 principais tipos e personagens da cadeia de suprimento, mas existem vários que nós vamos depois explicar mais na frente, tá bom? Primeiro é o produtor, é aquele que produz a matéria-prima inicial, tá bom? Vou dar um exemplo. Alguém que produz, eu sou um padeiro, né? Mas existe o produtor que está plantando o trigo, né? Tá lá debulhando o trigo, tira o trigo. Ele é o produtor. Interessa a mim muito, tá bom? Porque se tem algum problema lá, vai interferir diretamente na produção. O preço pode aumentar, tem um alagamento, teve uma chuva ou faltou chuva, prejudicou o produtor e assim vai, e aí vou determinar diretamente na minha cadeia de produção. O fornecedor nada mais é daquele que linka entre o produtor e o distribuidor. É o que vai pegar esse produtor e distribuir e fornecer ao mercado o produto que ele tem, né? Então, se vai chegar o produtor e o fornecedor ele vai oferecer isso ao mercado. Então, existe um link aí desse indivíduo, que ele fornece, ele vai oferecer esse tal produto, que no caso vai chegar a você, tá bom? Então, por exemplo, tem um produtor, às vezes tem uma cooperativa, né? Uma cooperativa que as pessoas vão vender esse tal trigo para as outras empresas, para uma empresa de trigo, por exemplo, tá bom? Está fazendo trigo. Então, esse é o fornecedor, ele vai interligar com relação a isso. O distribuidor nada mais é do que exatamente é aquele responsável de conectar
entre o fornecedor e a tua empresa final. Então você vai distribuir esse produto dentro do sistema modal, tá bom? Qual é a maneira que ele vai distribuir? Isso é diverso, tá bom? Como é que ele vai fazer essa distribuição? Ela pode ser diversa. Hoje eu tenho até usando a internet para você utilizar mecanismos de distribuição. Mas o distribuidor, ele interfere diretamente na produção. Se o distribuidor não está bem adequado, tem algum problema, vai influenciar na produção? Sim, vai influenciar na produção, tá ok? Então esse é o distribuidor, perdão. O distribuidor chega ao varejista, lembra? O produtor comprou, o fornecedor vendeu, o distribuidor chegou lá, tá bom? O varejista é exatamente quem vai chegar lá e vai oferecer ao cliente final. Ou seja, vai amplificar esse parâmetro aí para as pessoas, o cliente final, o consumidor chegar, tá bom? Lógico, todas essas ferramentas aí, existem vários fatores e indivíduos que influenciam lá na produção, lá no fornecimento, lá na distribuição, lá na sistema de varejo e também no consumidor final. Então, esses são os principais que são linkados, mas todos esses pontos entram na cadeia de suplemento, tá certo? Cadeia de suplemento. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre os fluxos. Quais são os fluxos na cadeia de suplemento? Eu digo que o fluxo é os movimentos, tá bom? Primeiro nós temos o movimento montante. O que é o montante? É o sentido do produtor até o fornecedor, ou seja, a pessoa que vai lá oferecer esse produto, tá bom? Eu digo que vai até um pouquinho mais, até ao varejista, né? Como é que vai chegar lá a pessoa do produtor até chegar para estar disponível ao cliente, tá bom? Então esse fluxo aqui, chegar lá da produção até o produto chegar disponível ao cliente, é o que nós chamamos de fluxo de montante. Chegou o fluxo ao cliente final. O junçante é agora do cliente, da empresa até o cliente. Como é que a organização vai vender até chegar lá no cliente final? E nós chamamos disso de junçante. Montante que dá lá a produção até o varejista até o cliente final. Montante, juntante. E existe o reverso. O que é reverso? É como esse produto pode retornar a lá esse produto inverso, né? Professor, mas existe esse produto inverso? Existe os inversos. Por exemplo, um produto deu defeito. Então ele tem que voltar de novo para quem produziu. Como é que ele vai voltar? Tá certo? O reverso pode ser também até um descarte para que esse produto aqui recicle para fazer outros produtos, né? Ou seja, uma latinha de refrigerante. O cara produziu, vendeu o montante aqui, montante, produziu e junçante, ou seja, vendeu o cliente final. Agora, ele descartou como ele vai chegar agora para poder reciclar e fazer uma nova garrafa e voltar de novo. Isso é uma cadeia de suplemento. Bom, é um fluxo. E todo esse fluxo aqui, esse é logística, tá bom? Como esse movimento precisa ser estudado e isso precisa entender que é um movimento logístico, né? Como é que esse montante vai chegar ao meu varejista, como ele vai chegar ao meu cliente final e como ele vai retornar ao meu produtor novamente. Então, existe algumas estratégias de canais para esses fluxos. Primeiro, são duas estratégias. Primeiro, fornecimento sob estoque, né? Nesse caso do estoque, ele tem um estoque lá e aí esse suprimento ele é diminuído, né? Ou seja, configura um canal de suprimento visando máxima eficiência, o estoque de segurança, ou seja, eu tenho lá guardado lá e aí, de acordo com o meu pedido, eu gero esse fluxo, tá bom? Esse canal. Ou sob pedido, que nós até falamos, ou seja, dispara o pedido, aí ele começa a produzir e lá ele vai até ao cliente final sem ter um estoque para poder trabalhar. Então, um tem estoque para poder trabalhar, tem uma certa disponibilidade, né?
para ter esse produto, outro ele não tem disponibilidade, ele só vai produzir a partir do pedido. São os canais de pedidos. E por último, nós temos o tempo, tá bom? Transmissão de tempo, transmissão de pedidos, tá certo? O tempo é extremamente importante também no sistema logístico. Então, vamos pensar que a pessoa fez um pedido e agora quer chegar a esse produto. Aí eu preciso ter um cálculo desse pedido, né? Nós vemos muito isso que alguém já pediu na internet, por exemplo, né? Pediu um tal produto, aí aparece, vai chegar daqui a 15 dias na sua casa. Como é que ele fez esse cálculo? Como é que ele fez? Através desse trânsito, desse fluxo de pedido. Primeiro tem a transmissão do pedido, ou seja, como esse pedido vai chegar até para começar, né? A consolidação do pedido, né? A transmissão do pedido, saber se esse pedido tem no armazém e assim vai, tá bom? Por exemplo, saber se a pessoa pagou e tal, né? Tem aquele tempo, a pessoa já efetivou o pagamento. Então essa é uma transmissão de pedido. Aí passa pelo processo do pedido, tá bom? É a preparação das faturas, a lição do crédito, do armazém, saber se existe esse produto lá, né? E de acordo com esse processamento desses produtos, ele vai determinar quanto tempo ele vai sair esse produto ou não. Se esse produto já está montado, é um tempo. Se esse produto está em pedido para um outro armazém ainda, e assim vai. Então, ele calcula isso. Tempo de transmissão, tempo de autorização, de consolidação do pedido e tempo de montagem do pedido. Se esse produto está montado ou não está montado e assim vai. Aí depois tem um tempo de aquisição do estoque, ou seja, quanto tempo ele vai sair do produto montado até chegar no estoque lá para poder sair para o cliente final. Existe uma transição. Por exemplo, você compra o produto pode estar no estoque aqui, mas até chegar na loja para você ir lá buscar, há um tempo de transição de estoque, ou seja, sair do estoque da produção para um outro estoque disponível para poder sair do cliente. E o último é o tempo de entrega, ou seja, quanto tempo ele vai sair de você, do estoque produzido até chegar ao armazém, né? O tempo de embarque, quais são a fabricação, qual o processo até chegar lá, se o correio vai demorar, se não vai, quanto tempo ele vai ter. Então, já é um processo nem de fabricação, é um processo de trânsito até o cliente final. Ou seja, perceba que tem um trânsito de tempo aí. Transmissão do pedido, o tempo para poder ser feito o pedido, processamento do pedido, se esse produto está disponível, o tempo para que chegue ao estoque para poder gerar o pedido ao cliente final e o tempo de entrega, que é exatamente o fluxo de até o cliente final. Então, todo esse processo, essa linha do tempo aí, entra no processo logístico, você precisa saber, para que você possa garantir a satisfação do seu cliente no final da sua cadeia, ok?